primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, verso 8 a verso 18. Primeira Pedro 3, finalzinho da Bíblia. Primeira Pedro 3, 8, diante, até 18. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente, amigos misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, tem alguém aqui que quer ver dias felizes? Amém? Tem alguém que não quer? Quem quer ver dias felizes, diga amém. Amém. Tá. Amém. Refreie a sua língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente, isto é, falem mentiras. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, sintam-se felizes. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto assim na carne, mas vivificado no Espírito. Paizinho, nós te adoramos, te exaltamos, ó Pai, colocamos as nossas vidas diante do teu altar, Senhor. Invocamos o teu nome, nós clamamos a ti, ó Espírito Santo, amado da nossa alma, que o Senhor venha tomar a nossa mente, que o Senhor venha tomar o nosso corpo, que o Senhor venha tomar as nossas emoções, que sejamos despojados, ó Pai, da nossa humanidade, da nossa capacidade humana, e sejamos revestidos, ó Pai, do teu Espírito Santo. Inunda este lugar com a tua glória, Senhor. Toma, Senhor, cada vida que aqui está, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que entrou neste lugar, ó Pai, talvez com o coração apertado, talvez, ó Pai, machucado, ferido, talvez perseguido, ó Pai, talvez frustrado, Senhor, decepcionado, Senhor amado, que a tua glória inunde, ó Pai. Nós rejeitamos tudo aquilo que não é teu, tudo aquilo que não provém de ti, todo sentimento contrário, para tentar obstruir a tua palavra, para tentar impedir a tua voz, ó Pai. Venha cair por terra, estabeleça o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, nas nossas vidas, assim como ela acontece no céu, ó Pai amado. Manifesta a tua glória, Senhor, enche este lugar com a tua glória, Senhor, envolva-nos em teu poder e autoridade, e que a tua palavra, Senhor, venha frutificar nas nossas vidas, e saiamos daqui, Senhor, abençoados, fortalecidos, ó Pai,
prontos para avançar neste mundo, ó Pai amado, que nos cerca, que nos envolve e muitas vezes quer nos engodar, ó Pai amado. Fica conosco, Senhor, reveste-nos de Ti. Eu quero colocar cada irmã que nos visita nesta noite, que a Tua glória esteja sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Amém. Amém, irmãos. Amém. Você que nos visita, seja bem-vindo em nome de Jesus. Sinta à vontade no nosso meio. Que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça. Este capítulo 3 aqui, você começa a ler os primeiros versículos. Pedro começa a falar com um relacionamento conjugal. Ele fala com a mulher, com a esposa, ele fala com o esposo. E se você não prestar atenção, ele já muda este palavreado, esta forma de direcionar esses ensinamentos, e ele já começa a falar com o corpo de Cristo, com a igreja do Senhor. Ele já começa a falar com as pessoas, o relacionamento entre o corpo de Cristo. E ele vai falando e de repente ele já muda e já começa a falar do relacionamento da igreja com o mundo lá fora, o relacionamento do mundo lá fora com a igreja. Eu vejo isso, irmãos, uma ligação muito próxima, muito íntima, porque Pedro, ele começa a falar de um relacionamento íntimo, um relacionamento conjugal, um relacionamento entre casais, e depois ele continua falando e fala entre o relacionamento do corpo de Cristo, da igreja, do povo de Deus, e ele não muda essa entonação, ele continua da mesma forma, mostrando para nós a necessidade, a gravidade que é este relacionamento, e que muitas vezes nós não damos conta disso. Quantas vezes nós arrumamos desculpas e subterfúgios para querer nos justificar diante de situações que se referem à nossa forma de relacionar no corpo de Cristo com o povo de Deus. E nós, observando esta palavra aqui, Pedro não abafa neste texto a perseguição, a luta, a adversidade para vivermos os relacionamentos, para viver esta comunhão. Tanto esta comunhão nossa no corpo de Cristo, como essa vivência nossa, não uma comunhão, mas uma vivência nossa nesta terra, porque na verdade nós estamos inseridos nessa terra, e Jesus ele é bem claro nisso, ele fala que nós temos que ser sal e ser luz, nós temos que fazer diferença. Essa diferença, ela não consiste em eu me impor e querer interferir nesse sistema e fazer a diferença, mas essa diferença ela consiste em uma vida minha em Cristo, e essa vida minha em Cristo, de uma forma natural, ela começa a refletir em uma interferência no mundo aí fora. E quando Pedro fala dessa interferência, ele traz uma conotação: perseguição, E ele, num certo momento, ele fala: vocês foram chamados para isso. E na verdade não é bem este tipo de evangelho que a gente tem ouvido pregar. João também fala isso. João fala de luta, de perseguição, de tribulação, e fala que nós somos chamados para isso, não é bem esse tipo de evangelho que a gente tem ouvido pregar por aí, tem se pregado um evangelho de prosperidade, um evangelho de bênção, um evangelho de frutificação, de uma forma gloriosa, sem penalidade alguma. Mas quando eu olho para a vida de Jesus, e a palavra me chama para eu viver Cristo, Paulo aos Efésios, ele fala até que alcancemos a varonilidade perfeita, a varão perfeita, estatura de Cristo. Cristo é o nosso referencial. E se olhar para Jesus como nosso referencial, nós vamos olhar para o homem mais perseguido da face da terra. Ele já morreu, já ressuscitou, já está no céu entronizado, e até hoje ele é perseguido. Até hoje tentam desfazer ou tentam tirar da mente, do coração dos homens, aquilo que ele é, e aquilo que ele fez, e aquilo que ele faz, e aquilo que realmente ele pode realizar na vida daqueles que creem. Então a perseguição faz parte disso. Então Pedro fala assim: não fique alarmado se você for perseguido. Não fique alarmado. Jesus, em Mateus 5, se não me engano, ele fala assim: bem-aventurados sois vós quando disser tudo mal contra vós por minha causa, saber que é grande o vosso galardão. Quando mentindo disserem mal contra você, quando caluniarem, falarem mal por você, calúnias, coisas que você não merece, que não é realidade.
Bem-aventurado, bem-aventurado quer dizer feliz, sinta-se feliz, abençoado com isso. Por quê? Qual é a intenção disso? A intenção é que você perceba que você não está, a tua vida não está sendo agradável para esse sistema diabólico e maligno que domina essa terra, né? E isso não é novidade, porque Jesus disse que o mundo jaz no maligno. Então essa é a condição. Então nós vivemos em meio a essa situação, e Pedro aqui, ele traz um alerta, ele traz uma direção, e ele mostra para nós a nossa caminhada. Ele mostra aqui o aspecto de Deus nessa nossa caminhada. Ele mostra a ação de Deus nessa caminhada nossa. Mas ele mostra também os critérios, as direções, os posicionamentos que nós precisamos tomar para caminharmos essa caminhada em Cristo e chegarmos a conquistar, alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. Porque eu creio que a pior coisa que tem é você caminhar e não chegar a lugar nenhum. Às vezes eu pergunto para alguém, como é que você está? Eu falo, estou indo. Para onde? Eu tenho costume. Falo, não sei, pastor. Eu falei, meu Deus, quem não sabe para onde está perdido. Jesus veio para te buscar, meu irmão. Você tem que saber para onde você está indo. Você tem que estar definido para o alvo que você quer alcançar, o objetivo que você alcançar. Por quê? Porque nós estamos inseridos num mundo defácio. A devassidão, a perversidade está inserida neste mundo. E eu vejo toda essa ação diabólica aí, irmãos, esse levante do diabo. Eu vejo isso como o último fôlego do diabo. As últimas manifestações, o desespero dele, porque ele está vendo que Apocalipse 19 em diante está chegando, que mostra ali o fim dele, o destino dele. Eu vejo isso no reino espiritual como uma possessão demoníaca. Uma estratégia do diabo é trabalhar na camuflagem. Se tem alguém aqui que não acredita no diabo, ele está nadando de braçada na vida desse alguém. Porque essa é a estratégia dele. Ele quer que ninguém acredite nele, que ninguém ache que ele existe. E ele já não está nem tanto preocupado com isso, que já está se revelando de rabo e chifre como ele realmente é. Essa é a estratégia dele. Porque quando você entra na questão da área da libertação, você acaba descobrindo que a partir do momento que você descobre a ação maligna na tua vida, ele já perdeu 50% da força dele. Você já descobriu o inimigo. Você não vai mais dar murro no ar, você vai acertar, você já vai ter um objetivo. Ele já perdeu isso. Então, trabalhar no anonimato é a característica dele. Achar que ele não tem nada a ver com isso é o que ele gosta, é realmente o que ele sabe fazer. Mas quando alguém descobre isso, ele já começa a perder suas forças, porque você começa a direcionar quem é teu inimigo. E Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo 12, fala que você não tem que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades. A Bíblia mostra um inimigo único. O inimigo. Quando você direciona, todo mundo direciona contra esse inimigo, com certeza o exército todo contra um inimigo é mais fácil de abatê-lo. Mas Pedro mostra essa situação que nós estamos cercados. E nós precisamos entender essa caminhada, entender a ação de Deus nisso. Entender que o Senhor nos chamou para essa trajetória, o Senhor nos chamou para essa caminhada. E eu quero dizer para nós nessa noite que não existe outro, irmãos. Não existe outra. Jesus falou assim: quem serve a Deus é escravo de Deus, e quem serve ao pecado é escravo de Satanás, escravo do pecado. Então não tem outra. É a única que nós temos, é a única que leva a uma vida de uma finalização abençoada. Pode ser uma vida não fácil, mas e quem diz que a vida no pecado é fácil? Esses dias eu saí de Cuiabá, liguei o rádio, tinha uma mulher pregando, eu achei, uma irmã pregando, eu achei assim, interessante o que ela falou. Eu achei uma loucura, mas achei interessante. Eu vou repetir para vocês. Ela falou assim que ela servia a Satanás.
E ela falou assim que ela era cavalo do diabo. E na verdade é o termo que os demônios usam, eles chamam o cavalo. E ela falou assim que agora ela é jumentinho de Jesus. Né? Ela deixou de ser cavalo do diabo para ser jumentinho de Jesus. Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. Né? Legal ser aquele jumentinho naquela hora, né? Aquele jumentinho estava com tudo naquele dia. Né? E se você começar a olhar assim, você entende isso. Você entende isso. Nós deixamos aquela vida velha para o Senhor, que o Senhor nos arrancou das trevas e nos transportou para o reino da luz. E o Senhor agora é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, mas nós temos uma trajetória para caminhar, uma trajetória. E Pedro deixa bem claro que Deus está comprometido nessa trajetória. Deus está comprometido. O versículo 12 diz assim: porque os olhos do Senhor repousam. Os olhos do Senhor descansam. Sobre quem? Sobre os justos. Tem justo aqui? Amém. Se não tiver, o Senhor vai justificar hoje. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Quando nós nos posicionamos a caminhar, existe uma atenção diferenciada de Deus sobre a nossa vida. Eu sempre digo isso, isso me atrai muito. João 3,16 tem o textual bíblico, né, que vocês sabem de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. Mas quando você vai lá para Daniel capítulo 10, o anjo do Senhor chega para Daniel e diz: Daniel, meu servo muito amado. O amor de Deus se estende para todos, mas quando eu me entrego ao amor de Deus, o amor de Deus é diferenciado por mim, porque eu não sou mais tratado apenas como uma criatura, mas eu sou tratado como filho. Como filho. E Hebreus diz que se eu recebo a disciplina, o Senhor me trata como filho. É diferente isso. E nessa trajetória, o Senhor está comprometido. E eu quero dizer para você, meu amado, se você decidiu andar com Jesus, Deus se comprometeu com você. Os olhos dele estão sobre você. Amém, Jesus. O que representa? Isso representa o cuidado de Deus, representa a atenção de Deus, representa o interesse de Deus por você. Deus está interessado em você. Você pode dizer: mas Deus não precisa de mim. Mas Ele está interessado em você. Existe alguma coisa em você que atrai Deus. Não me pergunte o que é, que eu não sei. Mas Ele olhou para mim e me amou. Eu disse: mas o que eu tenho para o Senhor me amar? Não tem nada, eu te amei, eu te amo. Não há justificativa para esse amor. Simplesmente amo. Você sabe aquela situação que você tem um amigo, né? Nem sei como é que eu vou falar isso. Você tem um amigo. Eu vou mudar para ser menos agressivo, né? Você tem uma amiga. E você olha para a tua amiga, você tem uma dó dela, porque quando você olha para o cara, para o marido dela, só a misericórdia de Deus. Coitada, judiação, que tribufu da vida, cara feio, meu Deus, Jesus amado, né? Mas você conversa com a tua amiga, você vê o amor que ela tem. Mas você olha e fala: mas não justifica. É assim. Deus olhou para mim e me enxergou o tribufu da vida. Mas Ele simplesmente me amou. Me amou. E o amor dele se revelou para mim quando eu me entreguei a este amor. Se revelou de uma forma comprometedora. E Ele colocou os seus olhos sobre mim. E Ele me dirige, Ele me orienta, Ele me leva pelos seus caminhos, Ele me leva pela sua vontade, Ele me leva pelo seu querer. A sua atenção está sobre mim. O seu cuidado, a sua direção. E aí eu me lembro do Salmo 91, né, que vocês conhecem muito bem. Não precisa deixar a Bíblia aberta, o Salmo 91, não, guardem no coração, viva ele cada dia, que vai fazer um efeito melhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará.
direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza. E aí começa a descrever a proteção de Deus, o cuidado de Deus, nenhum mal chegará à tua tenda, porque Ele dará ordem aos teus anjos. A ação de Deus, o envolvimento de Deus, o comprometimento de Deus. E o versículo 12 diz também: os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Quantas vezes você ora, quantas vezes você clama, e parece que a oração não sai daqui, não passa dali. Isso é sentimento seu. Deus não disse isso. Jesus disse aos seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias. E a palavra de Deus não fala de um Deus surdo. Como que Jesus pode caminhar comigo, o Espírito pode caminhar comigo, e eu vou orar e ele não vai escutar? Não tem como. Ele está atento, ele está comprometido, ele está totalmente envolvido e comprometido, disposto a enfrentar com você qualquer situação. Davi lembra disso no Salmo 23, diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque Ele, o que tem Ele? Está comigo. Está comigo. O consolo dele está comigo, Ele não me abandona, Ele não me despreza, Ele não me deixa. Um Deus que te chama para uma caminhada, mas um Deus que não te abandona no meio do caminho. Um Deus que não vai olhar para uma situação de repente que o atrai e vai falar assim: vai indo por aí que eu vou resolver o negócio. Que não, Ele não te deixa, Ele não te abandona, porque Ele está contigo todos os dias até a consumação do século. Olha o que Jesus fala, é muito forte isso. Consumação do século. Vai consumir o século e continua com você. Isto é, você já desintegrou, Ele está com você. Porque o dia que Ele deixar de estar com você, você vai estar com Ele na glória eternamente. Amém. Amém. Um Deus que entra nesta aliança, um Deus que entra com você nesta caminhada, e Ele entra para valer. Ele não usou coisas materiais para isso, Ele não usou bens materiais para isso. Não foste comprado com coisas corruptíveis, diz a palavra de Deus, mas você foi comprado com o sangue do Cordeiro, com o sangue do Filho de Deus. Ele entrou nesta caminhada para valer mesmo. Você consegue entender isso, irmão? Você consegue entender que Deus enviou Jesus Cristo para morrer por você? Consegue não, né? Eu vou repetir de novo. Você consegue entender que Deus enviou Jesus para morrer por você? Amém. Você consegue entender que Jesus morreu por você? Você consegue entender, se você fosse a única pessoa da face da terra, Jesus que precisasse de salvação, Jesus morreria por você, única e exclusivamente por você? Amém. Muitas vezes a nossa caminhada é difícil por dentro disso, por falta de aceitação disso. Muitas vezes nós temos isso na nossa mente, nós somos bem informados a respeito disso, mas isso ainda não desceu no nosso coração. Mas é um Deus que Ele não fantasiou, Ele selou esta aliança com sangue, e não foi sangue de bode nem de touro, não, foi o sangue do Filho dele, do amado, do único Filho, e Ele enviou por você. E não é uma aliança marcada de derrota, não é uma aliança que se finalizou em morte, mas é uma aliança que se finalizou na ressurreição e na entronização do Filho de Deus, sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por você. Não é uma aliança derrotada, mas é uma aliança vitoriosa. Este comprometimento, este envolvimento de Deus é algo realmente de valor, de vitória para a sua vida. Amém. Ele padeceu sim, mas Ele está vivo para todo sempre. Você crê nisso? Amém. Crê nisso, meu? E o texto que nós lemos aqui, versículo 18, diz assim: o justo crê no injusto. O justo crê no injusto. Isso foge da nossa razão, né? Foge da nossa razão. O nosso conceito é isso: pisa no meu calo, pisa no teu. Né? A lei do Velho Testamento era mais ou menos assim: olho por olho, dente por dente. E ainda nós trazemos um conceito assim: eu não vou fazer não, ele não faz para mim, né? Eu não vou orar por ninguém,
ninguém não, ninguém ora por mim. Eu não vou chorar por problema dos outros, não, ninguém chora pelos meus. Isso ainda está forte em nós. E Jesus veio e quebra isso. E o que a palavra de Deus mostra, e que Ele padeceu uma vez pelos nossos pecados. O justo pelo injusto. E da mesma forma, a palavra de Deus nos leva a nos direcionar nessa trajetória, nos direcionar nessa caminhada. E você só consegue caminhar esse caminho proposto por Cristo na tua vida se você estiver realmente focado nele. E aí que é o problema da nossa caminhada. O inimigo tem sido expert em desviar o nosso foco. Como tem desviado o nosso foco. Como tem tirado a nossa direção em Deus. Eu me lembro quando nós estávamos lá na Marçal Batista. Quem se lembra disso? Quando nós estávamos lá? Tá. Eu me lembro que estava lá. Lá era aquele forro de PVC. E pro lado de cima do forro tinha muita lagartixa, né? E às vezes eu estava pregando, quando via 50% da igreja fazia assim. Aí eu olhava, tinha uma lagartixa passando, né? Hoje tem coisa mais sofisticada, né? Hoje tem celular, coisa mais avançada um pouco. O inimigo sempre dá um jeitinho, né? O inimigo sempre dá um jeito de levar a gente para a briga. Quando eu servi, eu tinha um sargento, era um homem perverso. E ele me perseguiu muito naquela época no quartel. Aí depois no final, Deus honrou, né? No final Deus honrou. Ele perseguiu bastante. Ele tinha uma filosofia, ele falava assim: quem briga, iguala. Já viu aquele negócio de falar assim: fulana lá não vale nada, sem vergonha, isso, quando vê você está igualzinho ela, que você está criticando ela, falando mal dela e falando o que ela falou, o que ela fala dos outros. Isso é você desceu no nível. E o inimigo quer nos levar para esse nível. O inimigo quer tirar você do nível de Deus, do nível do Espírito Santo, do nível de caminhar no Espírito, e quer trazer para você para o nível carnal. E a palavra de Deus me faz lembrar agora de um texto. Quando Neemias volta para Jerusalém para reconstruir Jerusalém, os inimigos ficaram furiosos. Eles não queriam. Você acha que o diabo quer que você edifique a tua vida em Cristo? Você acha que o Satanás quer que você construa muro, limitando a ação dele na tua vida? Não. E a palavra de Deus diz que os armênios, Sambalate, Tobias, vieram e tentaram tirar o foco de Neemias e não conseguiram. Aí chamaram Neemias: vem cá, desce aqui, vamos conversar. Você lembra o que Neemias disse? Eu não posso descer, estou fazendo uma grande obra. O inimigo muitas vezes quer fazer-nos descer. O inimigo quer fazer-nos tirar o foco daquilo que o Senhor tem para nós. O inimigo não quer que nós amemos uns aos outros. Ele não quer comunhão, ele quer comunhão. Comunhão, né? Se arranhando. E Pedro fala aqui, sede todos de igual ânimo, isto é, pense todo mundo da mesma forma. Nós temos que pensar de um jeito só. Pastor, mas nós somos diferentes, mas o Espírito que habita em nós é o mesmo. Amém? Amém. Você tem o mesmo Espírito que habita em mim? Amém. Você não sabe que Espírito que habita em mim. Se nós temos o mesmo Espírito, a direção nossa é única. Você pode sair daqui e ir lá para o Japão e arrumar um intérprete para conversar, não sei que você fala japonês, e conversar com um cristão autêntico lá. Se você conversar com ele, você vai se identificar com ele, e os pensamentos teus em relação aos propósitos de Deus, em relação à vida espiritual, não vai ser diferente, apesar da Bíblia dele ser escrita em japonês. Porque o Espírito é o mesmo.
E Pedro não fala de uma loucura aqui, ele fala assim: haja em vós o mesmo ânimo. Nós temos que ter o mesmo pensamento, a mesma direção, irmãos. Nós vamos visualizar que o inimigo nosso é um só. Não é o meu irmão, não é a minha irmã, não é fulano, ciclano, beltrano, não. É Satanás. Muitas vezes o inimigo quer desfocar isso, né? Quer desfocar isso. E começa a virar as questões pessoais. Nós precisamos investir neste amor fraternal. Na verdade, com a ação de Deus na nossa vida, com a liberdade do Espírito na nossa vida, guarde o que eu vou falar: amor fraternal é uma consequência. Eu não tenho que lutar para amar. Tem que lutar para amar. É algo natural. É algo natural do Espírito Santo na minha vida. Quando esse do irmão é algo natural na minha vida. Preocupar com o irmão, com a irmã, é algo natural na minha vida. É isso que Pedro está dizendo. E esta é a nossa caminhada, essa é a nossa trajetória. E este amor nos levará a retribuir qualquer ação, independente de que seja, com o bem. A resposta minha de qualquer ação contra mim será uma resposta positiva, uma resposta de bem. Porque a própria palavra do Senhor diz que eu tenho que investir nisso. Olha, Deus diz que se a paz depender de mim, ela precisa acontecer. Ela precisa acontecer. Eu tenho que ser um promotor de paz. Eu preciso plantar isso. Eu preciso frutificar nisso. Eu preciso investir nisso. Os meus conselhos precisam estar nessa direção. A minha orientação precisa estar nessa direção. Versículo 10 diz assim: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a sua língua do mal. Aí a pessoa vive falando mal. E é uma coisa que Deus abomina, é disseminar contenda entre irmãos, fermentando. Olha, é só Deus na causa. É só Deus na causa do diabo no inferno. Vocês vão tomar cuidado com isso. Porque essa é a nossa trajetória, não tem outra trajetória. Essa é a nossa trajetória. E eu preciso investir nisso. Porque o texto diz: quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a sua língua. Não fica mentindo por aí. E não fique falando mal. Quer ser abençoado? Refreia a sua língua. Não fale mal, não critique. Não fale mal da igreja. Não critique a igreja, não critique o irmão está errado, concordo contigo, mas não critique. Você quer ajudar, vai lá, conversa com ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, chama mais um, conversa com ele, ora com ele, faça jejum por ele, faça vigília por ele se for preciso. Essa é a nossa trajetória, essa é a nossa caminhada que a palavra de Deus nos ensina. Lembra que você não está só. O que você precisa, o que nós precisamos, é que Deus esteja apoiando os nossos atos. E se não for dessa maneira, Deus está fora. Deus está fora disso. Uma vida onde, por maior que seja a dificuldade ou perseguição, não se desvie o foco. Nada nos tira da direção de Cristo. Eu acho interessante, irmãos, e a gente precisa aprender a visualizar isso. Eu sempre digo assim: o diabo vai tentar no lugar do quê? Do muro mais baixo. O muro mais baixo meu está a leste, o teu está a oeste, do irmão está no norte, do irmão está no sul. Cada um tem uma fragilidade, cada um tem um lugar sensível, melindroso, mas é neste lugar que você tem que vigiar. É neste lugar. Porque se você tem, me perdoe a expressão, se você tem estupim curto, o que o diabo vai fazer? Vai levantar alguém para te cutucar, para te ficar fermentando. Eu sou uma pessoa que meu estupim é longo. Quando pega fogo, dá tempo de cortar antes de explodir. O diabo não usa essa estratégia comigo. Porque quando ele usa, não dá certo. Alguém chega e fala assim: estão falando mal de você. Você fala: legal, que bênção, glória a Deus por isso.
né? O diabo está irritado comigo. Que bom que ele esteja, né? Eu quero que ele fique mais. Agora, se você reage de uma forma diferente, deu certo. Vou levantar mais um, levantar mais outro. Então você precisa descobrir qual é a área tua de dificuldade, e você precisa fortalecer essa área. Aparta-te do mal, faz o bem. Aparta-te do mal, faz o bem, é o que o texto diz. Procura a paz e empenhe em preservá-la. Achar a paz não é difícil, preservar a paz é o complicado. Você está aqui hoje, você ouve uma palavra, você sai abençoado, cheio de paz, chega lá fora, o inimigo usa um irmão, e lá se vai a preservação da paz. Aí você faz aquele esforço danado, e você consegue pegar o rabinho da paz e puxá-lo de volta. É assim, a nossa vida é assim, nós precisamos viver assim. Essa é a nossa caminhada, essa é a nossa trajetória. Não desanime com isso. Não desanime. Versículo 15, Pedro diz assim: antes, santificai a Cristo. Coloque a sua vida na direção do Senhor. Procure agradar a Deus. Diga, ore como Davi orou: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, guia pelo caminho eterno. Procura descobrir o que está errado na tua vida para você se consertar. Deus ama isso. Deus abomina aquele que fala assim: não tem nada a ver, não, Deus não vai ligar para isso, não. Deus abomina isso. E Ele não liga mesmo, Ele não liga e abandona. Porque a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão repouso sobre os justos. Mas se você olhar no final do versículo, diz assim: mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam mal. Tem nada a ver? É um grande problema. Essa é a nossa caminhada. O versículo 16 fala de uma boa consciência. Uma boa consciência. O que é essa boa consciência? É a convicção daquilo que eu estou fazendo está alinhado com Deus. Paulo fala muito nisso. Lá em Coríntios 14, se não me engano, ele fala bastante sobre isso aí, sobre essa consciência. A consciência tua e a consciência do outro, que muitas vezes interfere na tua. E para você não levar o irmão a pecar, por causa da consciência dele ser fraco, você precisa tomar algumas atitudes contrariando aquilo que você acha que não tem problema. Isso é amor. Eu não vou fazer porque escandaliza, meu irmão. 1 Tessalonicenses 5, 19, se não me engano, o versículo diz assim: abstende de toda aparência do mal. Por que Paulo diz isso? Por causa dos outros, não é por causa de você. Aí você sai de casa, vai lá no bar tomar um guaraná. Tem problema? Nenhum. Mas aquele que é fraco vê você tomando um guaraná no bar, ele não enxerga o guaraná no copo, ele vai enxergar outra coisa. Pois é. Alguém disse esse dia para mim: pastor, eu tomei água tônica. Eu falei: pois é, alguém vai falar cachaça efervescente. Então nós vamos tomar cuidado, irmãos, ter boa consciência daquilo, cuidar de nós, e ainda temos que cuidar dos outros. Ainda por quê? Porque eu amo, meu irmão. Eu vou para o céu e quero levar você comigo. Amém? Se você chegar primeiro, diga que eu vou chegar lá. E se eu chegar primeiro, eu preciso dizer que você vai chegar. E se você não chegar, eu vou ficar mentiroso, vou me expulsar de lá. Nós precisamos ter uma boa consciência. Não importa o que falam de vocês, que Pedro diz aqui. Tem gente que não tolera falar dele. Ele já parte para a briga. Não vou aguentar esse negócio do Facebook, não. Vou responder agora, vou mandar tijolo. Para com isso, não, misericórdia. Deixa falar. Se você mostrar a tua boa conduta, eles vão se envergonhar, porque eles vão ser desmascarados. É a tua consciência que manda. Sabe aquele negócio, Deus vê o coração, então é bem isso aí. Mas isso é a realidade. Porque muitas vezes pode ver o coração e não gostar do que está lá. Então eu preciso ter o meu compromisso com Deus.
Aprenda a se defender contra o pecado. Nós precisamos aprender a defender-se contra o pecado. O pecado é o teu inimigo. O pecado é a seta que o inimigo lança na tua vida. Você tem que se defender contra isso. Não é contra o irmão, não. Você não precisa defender a tua fé, não. Você não precisa chegar na rodinha, não, e alguém está discutindo Bíblia lá. É você entrar e chegar ao pau de todo mundo e para com isso. Isso não é de Deus. E quando acontece lá no Rio de Janeiro o carnaval, aquela cena horrível lá, as pessoas se levantam e se revoltam e começam a querer defender Deus. Para com isso. Misericórdia. Tem até pena disso. Deus não precisa da tua defesa. Deus precisa que você se defenda do pecado que jaz muitas vezes na nossa porta, batendo na nossa porta. Nós precisamos realmente tomar essa posição, aprender a nos defender do pecado. Deixa Deus defender Ele mesmo. Ele vai defender Ele e vai sobrar para defender você muito ainda. Não se preocupe com isso. Nós vivemos em dias, irmãos, em que o inimigo tem se levantado para tirar o foco da igreja. Essa tem sido a preocupação de hoje. Por isso eu digo para você, não perca o foco. Não perca a direção da tua caminhada. Não perca a direção da caminhada. Jesus foi perseguido. Não pense que você vai passar impune, não. Você também é perseguido. De uma forma ou de outra acaba sendo perseguido. Discriminado. Mas louve a Deus por isso. É para Deus que Jesus, ele não fez nada para se defender. A Bíblia diz que ele foi como uma ovelha muda para o matadouro. Deixa Deus lutar por você. Aquieta o teu coração. Ele é o juiz de todas as coisas. Ele sabe exatamente o que está acontecendo. É Ele que te defende. É Ele que te protege. Ele entrou nessa caminhada com você. Ele entrou para valer. Ele não está brincando, não. Custou o sangue do seu filho. Custou o sangue. Você acha que ele vai deixar barato, vai deixar passar impune? Isso não. Ele vai zelar de você, ele vai cuidar de você. Ele está nesta guerra. Deus está comprometido nesse projeto. Nós não podemos perder o foco. Você quer dias bons? Dias felizes? Invista nisso. Invista na semente que você está plantando. Essa semente que você planta é a colheita que você vai ter. Você planta uma semente abençoada. Pessoa fala mal de você, você abençoa. Pessoa critica você, você abençoa. Logo o diabo fala assim, não critica mais. Não critica mais que o negócio está grosso do teu lado. A palavra de Deus diz que o Senhor, Isaías diz assim, o Senhor me deu uma língua erudita para dizer ao cansado uma palavra de esperança. Nós estamos nessa caminhada. Você está nessa caminhada, amém? Está difícil? Amém? Tá. Não é difícil, não. Difícil é o lado oposto. É melhor ser jumentinho de Jesus do que ser cavalo do diabo. É melhor. Que Deus te abençoe. Que o Senhor esteja te conduzindo por essa caminhada. Que você esteja permitindo o Espírito Santo te levar pelo caminho dele. Que você esteja permitindo o Espírito Santo te ensinar. Não leva as coisas pessoais, não. Quando alguém se levantar contra você, olhe para ele, abençoe a vida dele e disse, não é ele. Não é ele. Seja esperto. A nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Não são as pessoas. E muitas vezes Deus permite para tratar a gente também, né? Deus permite para tratar também. Deu aquela pessoa do teu lado para trabalhar juntinho de você, aquela pessoa que está no teu encalço, no teu calcanhar. Deus está querendo tratar alguma coisa com você, né? Fala assim, o que o Senhor quer me ensinar? Me ensina com isso. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos.